Bom dia, meus irmãos. Dando continuidade, então, aos nossos estudos da identidade presbiteriana, hoje veremos o Sola Scriptura. Peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura, aqueles que quiserem pode abrir as suas Bíblias. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Diz assim a santa palavra de Deus. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, agradecidos pela Tua palavra recebida, te pedimos que nos instrua, nos capacite, nos abençoe, nos dê discernimento e aplicação em nossas vidas a respeito das Suas verdades. Nos ajude a compreender, a expor, nos ajude a receber e que isso não gere somente entendimento em nós, mas também prática no nosso dia a dia, na nossa vida cristã e na comunhão com os irmãos e com o Senhor. Nos abençoe, nos purifique, perdoe os nossos pecados. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, os irmãos podem achar um pouco estranho começarmos a aula de Sola Escritura lendo Gênesis, ainda mais o início do livro. Provavelmente alguns irmãos esperavam 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é o mais clássico. Mas tem um princípio aqui, há uma ideia contida aqui do autor Michael Kruger, que eu gostaria de refletir com os irmãos. Diante disso, o que os irmãos notam? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Veja, Adão e Eva tinham uma ordem direta. A palavra do próprio Deus chegou a eles. Ele disse: não come dessa árvore. De todas as árvores vocês podem comer, dessa não. Diante disso, mais à frente, em Gênesis 3, nós vemos a serpente ludibriando, induzindo a Eva a mostrar que não é bem assim a ordem de Deus. A serpente vira para ela e fala: o que Deus disse? O que o Senhor disse? Certamente morrereis? Não, não é bem assim. E ela mostra outra coisa, Eva acaba e a gente sabe o desenrolar dessa história. Diante disso, como que Adão e Eva deveriam ter julgado essas alegações discordantes? Tem a palavra de Deus que diz: não come. E aí a serpente vira para ela e fala: não tem problema se comer, não vai acontecer isso não. Na verdade tem um outro sentido por detrás. Talvez eles julgassem essas ideias discordantes, essas ordens discordantes, pelo empirismo, pelo racionalismo, por aquilo que o coração deles achasse que fosse o certo? Não. Havia apenas um padrão que eles deveriam ter recorrido para tomar essa decisão. E era a palavra de Deus ordenada a eles. Somente esse padrão. E não nos enganemos, meus irmãos. A queda não foi apenas uma questão de Adão e Eva terem comido o fruto. Na sua essência, a queda tratou-se de o povo de Deus ter rejeitado a palavra de Deus como o padrão máximo para toda a sua vida. E nós vamos ver um pouquinho disso na aula de hoje. Revisando então, na última aula tivemos alguns pontos, vimos o contexto da reforma, foi destacado aqui a respeito dos abusos da Igreja Católica, no qual então surgiram os 5 solas. Vimos a respeito da prisão da Escritura. Basicamente a Igreja, as autoridades diziam que elas deveriam interpretar, elas eram as guardiãs das Escrituras, deveria ser preservada numa língua mais erudita e não tinha acesso ao povo, era somente as autoridades da Igreja. Houve a mediação usurpada, ou seja, há outros mediadores entre Deus e os homens, não apenas Cristo, mas também as autoridades, ou o sumo pontífice da igreja, que é o Papa. O monasticismo, que é aquela ideia de vou me afastar da sociedade, vou me afastar para que eu não seja contaminado com esses pecados e eu seja mais santo, mais puro. E por fim, a respeito das boas obras.
Esses foram os abusos da Igreja Católica no contexto da Reforma. As boas obras como meio de salvação, como prática para poder alcançar a vida eterna. Diante disso, então, surgem os 5 solas da Reforma, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Na aula passada, nós vimos, com o presbítero Marcos Serra, solos Cristos, basicamente, Cristo como a centralidade da fé cristã. Há autores que dizem que esse foi um dos maiores resgates da Reforma, o retorno ao Evangelho. Agora eu gostaria de fazer um pequeno exercício com os irmãos. Irei passar e ler para os irmãos 3 citações. Conforme eu for concluindo elas, eu quero que os irmãos tentem, não tem problema errar, tá bom? Tentem pensar em alguns nomes que tiverem à memória diante dessas afirmações. Os autores não estão aqui, será revelado depois. Tente pensar em 1, 2, no máximo 3 nomes, e aí eu pergunto para os irmãos e os irmãos falam rapidinho, tá? Então, a primeira citação diz o seguinte: os ouvintes ensinados nas Escrituras devem testar o que é dito pelos mestres e aceitar o que se harmoniza com as Escrituras, porém rejeitar o que é estranho. E, obviamente, uma apostasia da fé e uma ofensa atribuída ao orgulho quer rejeitar qualquer das coisas que estão escritas, como introduzir coisas que não estão escritas. Essa é a primeira citação. Tenta pensar em alguém que você acha que pode ser o autor dessa frase. A segunda citação. Com referência aos divinos e sagrados mistérios da fé, nem mesmo a mínima parte deles pode ser transmitida sem as Escrituras Sagradas. Não se me deixem levar por palavras sedutoras e argumentos engenhosos. Não se deixem. Mesmo com respeito a mim, que lhes digo estas coisas, não se apressem em acreditar, a menos que recebam das Escrituras Sagradas a prova das coisas que lhes anuncio. A salvação em que acreditamos não é provada por raciocínio engenhoso, mas das Sagradas Escrituras. E a terceira: que mais eu vos ensino além do que leio no apóstolo? Pois a Escritura Sagrada fixa a regra para a nossa doutrina, a menos que ousemos ser mais sábios do que devemos. Portanto, não devo ensinar-vos qualquer outra coisa, a não ser expor-vos as palavras do Mestre. Diante dessas citações, quem os irmãos acham que são os autores dessas frases? Paulo? Spurgeon? Quem mais? Lutero? Ok, Paulo, Spurgeon, Lutero. Algum mais? Só mais um? Calvino? Não podia faltar, né? Ok. Por incrível que pareça, meus irmãos, são fontes da igreja primitiva. Nós temos a citação, a primeira de Basílio de Cesareia, temos a segunda de Cirilo de Jerusalém e a terceira de Agostinho. É interessante notar isso, não é? Quando a gente lê, sim, a referência de quem a disse e a escreveu, a gente tende a entender ou pensar que foi naturalmente algum reformador ou algum contemporâneo. Isso mostra, meus irmãos, por que eu trouxe isso? A ideia de sola escritura não foi inventada pelos reformadores. Os reformadores não foram inovadores. Eles foram simplesmente resgatadores. Eram velhas verdades que foram resgatadas. O princípio de sola escritura já estava na igreja primitiva. Quando um católico nos acusa de inventar isso, historicamente não é bem assim. E por esses escritos nós temos diversas provas. No fim da aula eu trouxe as fontes que eu consultei e uma delas tem o blog, na qual tem várias citações. Não são apenas 3, são várias. É o blog da Resistência Protestante, do reverendo Ageu. Dito isso, então, vamos entrar em alguns pontos aqui para discorrer a respeito do sola escritura. O primeiro deles é: o que é o sola escritura? E aqui nós trazemos a definição.
Sola Escritura significa dizer que a Bíblia está acima de toda a tradição da igreja, experiências pessoais e qualquer afirmação contrária às Sagradas Escrituras. Compreender a centralidade das Escrituras é reconhecer que ela é a única fonte para conhecer quem Deus é e o que Ele espera de nós como os seus discípulos. Quando nós temos aqui sempre que tratar com o contexto. A Igreja Católica, ela concordava que a palavra de Deus era o padrão máximo para toda a vida e doutrina e acreditava que a palavra de Deus é inerrante, ok? O problema central disso tudo é que ela acreditava que essa palavra podia ser encontrada em locais fora das Escrituras também. Essa voz direta, essa palavra direta de Deus. É então que entra as fontes de autoridades. E quando nós mostramos aqui fontes de autoridade, estamos falando de inerrância, ok? Os católicos têm um tripé: tradição, magistério e escrituras. Enquanto que nós, protestantes, temos apenas um, que acreditamos ser inerrante, as Escrituras. Significa então que os católicos acreditam que a tradição e o magistério são inerrantes? Sim, eles acreditam. E não sou somente eu que estou afirmando que eles acreditam. Eles mesmos afirmam. Eles afirmam que não só de igual modo, como até mesmo pode ser superior, a tradição e o magistério estão acima das Escrituras. Ok? Eu acredito que alguns irmãos já teve esse tipo de questionamento. A gente pensa o seguinte: nós temos basicamente a mesma Bíblia, com exceção dos apócrifos, temos a mesma Bíblia. E eles têm algumas práticas, trazem algumas doutrinas, certos ensinamentos tão distantes, não encontramos base alguma. Será que eles não leem a Bíblia? É geralmente o pensamento comum nosso. Eles leem a Bíblia, não sejamos ingênuos, eles leem e leem bastante. O problema é, eles não ficam somente nas Escrituras. É por isso que há tantas práticas que nós não adquirimos, não concordamos e vemos como distorções das Escrituras, porque são estabelecidas pela tradição e pelo magistério. Quando nós vamos ver a respeito do cânon, é um assunto bem extenso, mas basicamente eles se denominam e se veem como a mãe das Escrituras. Eles entendem que a igreja é a mãe das Escrituras, porque eles entendem que a igreja deu a autoridade, fechou o cano e falou: esses livros são inspirados, ponto. Os reformadores se opõem a essa ideia. Nós não acreditamos que a igreja dá autoridade às Escrituras. A autoridade das Escrituras, ela é intrínseca a ela mesma. Ela é autoridade porque ela é a palavra de Deus. E ela é a palavra de Deus não porque a igreja fala, ela é a palavra de Deus. Mesmo que a igreja falasse, ela não é, ela continuaria sendo, porque ela se denomina a palavra do próprio Deus. A igreja não confere autoridade às Escrituras, mas apenas a reconhece. Essa é a grande diferença de nós e os católicos. Essa autoridade decorre da origem divina das Escrituras. Os irmãos conseguem compreender? A questão toda está nos pressupostos. Nós entendemos que a igreja ela está debaixo da autoridade das Escrituras, enquanto eles entendem que eles estão acima das Escrituras. Ok? Aqui vamos ler um texto. Peço já que algum irmão possa abrir e em breve faça a leitura de Efésios 2, capítulo 20. A atividade de estabelecimento da fundação realizada pelos apóstolos consistia principalmente em dar à igreja um depósito de ensino autorizado que testemunhasse a grande obra redentora de Cristo. O que queremos dizer com isso? Nós acreditamos que, após os apóstolos, o ofício de apóstolo cessou, acabou. Nós temos pastores, temos mestres, mas não temos uma continuidade desse ofício. Os católicos, não. Eles entendem que há sucessão apostólica por parte do
primado da igreja, o primeiro papa que eles chamam, Pedro, que na verdade não foi papa. E aí tem a continuidade, devido a essa continuidade é que eles trazem a respeito da tradição. É por isso que eles se veem no direito de continuar trazendo revelações, porque eles acreditam que o próprio Deus fala ao magistério, fala através da tradição, e aí eles podem interpretar, expor e até mesmo acrescentar aquilo que está meio obscuro, não no texto, mas na prática e na vida religiosa. Alguém leia para nós Efésios 2:20, por gentileza? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Pelo fundamento dos apóstolos. E nós paramos aí. A autoridade apostólica, ela cessou. Não temos mais apóstolos depois dos 12, depois de Paulo. Cessou ali, acabou. Hoje não temos mais apóstolos, ok? Então, está aí mais um ponto de divergência entre nós e os católicos. A respeito do cânon novamente, a Igreja Católica ela se considera a mãe das Escrituras. Nós não vemos assim. Os reformadores, quando eles olham o cânon, por exemplo, do Antigo Testamento, eles não têm muito problema com isso. Já estava fechado. A Bíblia hebraica consistia dos 39 livros. Então não foi a igreja que virou e falou, eu vou contar aqui os livros, eu acho que são... Não. O que você tinha ali que talvez tivesse sido excluído são os apócrifos, que a maioria desses livros surgiram ali naquele período de 400 anos de silêncio, entre o período do Antigo para o Novo Testamento, ok? Surgiram esses escritos, os judeus não reconheciam também esses escritos, são bons como, no máximo, fonte histórica. Há o livro de Macabeus, os Macabeus existiram, podemos aprender um pouquinho ali a respeito de história, mas nada para a nossa vida cristã, nada como prática religiosa, e nem como o nosso cânon, uma palavra divina inspirada, ok? Então os católicos entendem que a igreja tem mais autoridade que o texto. Os protestantes entendem que a autoridade está nos livros, ok? A igreja ela não está acima dos livros. O que é, então, a definição do sola scriptura? Que temos apenas uma fonte de autoridade inerrante. As escrituras, ela tem mais autoridade do que a igreja. É a Bíblia que reforma a igreja, e não a igreja que reforma a Bíblia. Ok? Dito isso, nós podemos entrar um pouquinho no contexto histórico de como surgiu, então, o sola scriptura. No desenrolar da dieta de Worms, a Assembleia de Worms. Os irmãos lembram-se aqui o que foi essa dieta? Basicamente, foi uma convocação para que Lutero se colocasse perante as autoridades, o imperador e tudo mais, e ela tinha como único fim e objetivo fazer com que Lutero se retratasse dos seus escritos e também o negasse, ok? É por isso que tem aquele momento em que Lutero toma um choque, e aí ele pede uma prorrogação e acaba voltando depois. Não é que Lutero se acovardou. Imagina o seguinte, provavelmente na cabeça de Lutero, diante dos textos que nós temos e dos registros que nós temos, Lutero provavelmente estava esperando chegar lá e ter um ambiente de debate. Um momento em que ele colocaria a exposição das suas ideias, as autoridades colocariam a dela e eles tentariam chegar num consenso. Chegando lá, não foi isso que o Lutero se deparou. Ele viu um cenário completamente hostil à sua pessoa. Não tinha lugar para debate. Ou ele se retratasse e negasse, ou ele era excomungado. Simples. E aí, então, ele fica temeroso e ele acaba por pedir uma prorrogação. Na volta, então, vendo diante disso, na condição de se retratar, ele pediu a prorrogação. Quando ele retorna, então, ele é confrontado novamente. Lutero, ele vê os seus escritos lá em cima da mesa. Foi naquele primeiro momento que ele toma um choque. E então tem aquela famosa frase, aquela famosa declaração imponente de Lutero, que ele diz o seguinte:
A menos que se me convença por testemunho da Escritura ou por razões evidentes, posto que não creio no Papa, nem nos concílios somente, e já que está claro que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos, estou acorrentado pelos textos escriturísticos de que tenho citado e minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Não posso e nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro nem honesto atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Lutero mostrava que a fonte de autoridade para ele, naquele momento, não era concílios, não era o Papa, não era a tradição, era basicamente as Escrituras. E diante a sua consciência estar cativa às Sagradas Escrituras, ele não poderia simplesmente negar os seus escritos, fingir que nada aconteceu e aceitar os erros que estavam predominantes ali na igreja. Os pré-reformadores chamaram as pessoas a retornarem à Escritura. Nós vimos nomes aqui, no decorrer dos nossos estudos, como John Wycliffe, John Hus. Essa famosa frase de Hus era no momento em que os seus perseguidores eles estavam confrontando e fazendo com que ele negasse os seus ensinamentos. Ele diz: mostre-me com base nas Escrituras e eu me arrependerei e voltarei atrás. Sempre há esse apelo de um retorno às Escrituras, que deve ser a nossa única fonte de autoridade. E debaixo dela deve estar todas as outras coisas: credos, história da igreja, confissões, catecismos, tudo debaixo da autoridade das Escrituras. Novamente, cabe lembrar aos irmãos, os reformadores eles não foram inovadores, eles simplesmente foram escavadores, resgatadores. Trouxeram essa velha verdade à tona novamente. Eles queriam fazer com que a igreja voltasse às suas origens. Já que definimos então o que é o sola scriptura e como surgiu o sola scriptura, cabe pontuarmos aqui o que não é o sola scriptura. Livre interpretação. Sola scriptura não significa uma livre interpretação. E há 2 pontos aqui. Nós vemos os nossos opositores, basicamente os católicos, afirmando que eles querem as escrituras para todo mundo, porque eles querem que todo mundo interprete, vai virar uma bagunça interpretativa, não vai ter estrutura e tudo. Não, isso está errado. E tem aqueles também que querem chamar para si o direito de, não, eu posso interpretar da forma que eu quiser. A gente vai ver aqui nos pontos. O livre exame, esse sim foi defendido pelos reformadores, não a livre interpretação. O livre exame defendido pelos reformadores não significa, então, uma livre interpretação. Não significa que o cristão ele pode interpretar as escrituras de forma subjetiva e exclusivista. Deixa eu tentar ilustrar isso um pouco melhor. Não é porque nós adotamos o sola scriptura, somente as escrituras como única fonte inerrante, que nós abandonamos toda a história da igreja, nós abandonamos os pais da igreja, nós abandonamos qualquer tipo de confissão. Não. Nós ainda utilizamos eles. Os próprios reformadores não sentiram a necessidade de abandonar os credos do cristianismo antigo e o testemunho dos pais da igreja. Porém, todos estes devem ser avaliados e julgados pela Escritura. Voltando aqui para a respeito da livre interpretação. O nosso professor lá no seminário de hermenêutica, ele diz algo muito interessante. Quando você for preparar um sermão, uma pregação, depois que você terminar tudo, estiver tudo concluído, você fez a exposição do texto, dá uma olhada nos reformadores, dá uma olhada nos pais da igreja. Se o significado que você está trazendo para o texto está diferente, é algo novo do que já foi dito por toda a história da igreja, cuidado. Tem grande chance disso daí
ser um grande erro, ou uma grande invenção ou até mesmo uma grande heresia. Tome cuidado. Quando você traz algo novo demais e que ninguém antes de você disse, devemos tomar cuidado. É isso que queremos dizer, irmãos, com a questão da livre interpretação. Devemos todos ler as Sagradas Escrituras, mas não fazer interpretações subjetivas. Eu acho que é assim, eu entendo dessa forma. Nós vamos ver isso aqui no terceiro cuidado. O segundo desse cuidado, então, é o nuda escritura, que basicamente ele desconsidera todos os credos. Quem acredita e quem assume o nuda escritura fala, eu não preciso de mais nada, somente a Bíblia é o meu guia. Ponto. Não, mas e confissões? Não preciso disso. Não preciso de reformadores, não preciso de ninguém. Somente a Escritura está bom para mim. Nós somos sola Escritura, não nuda Escritura. Hoje em dia a gente vê muitas igrejas dessa forma, correto? Nós vemos igrejas que não têm nem mesmo a honestidade de formular uma confissão ou um documento que mostre as suas doutrinas principais. Eles dão a desculpa de que, não, nós não nos prendemos a tradições humanas, nós interpretamos somente as Escrituras. Mas imagina o seguinte, usemos aqui um pouco da lógica. Se nós então entrarmos nessa igreja, que diz que não possui nenhum tipo de credo, nenhum tipo de catecismo como a sua base, nenhuma confissão, e nós falamos, quero ser membro. Eles falam, não, tudo bem, passa por aqueles processos, você é membro. Só que aí você fala, por exemplo, sem citar nomes aqui, mas por exemplo, você fala, olha, eu não acredito no dom de línguas, e vou começar a ensinar isso, que eu acho que não é. Você acha que eles iriam aceitar? Provavelmente não. Mas aí você poderia argumentar, mas vocês não têm uma confissão. Eles vão falar, bom, mas aqui nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que sim, o dom de línguas ele continua, nós acreditamos sim nessa prática. Percebem? Como toda igreja possui uma confissão, a questão é, algumas documentam isso e expõem para que as ideias possam ser debatidas e defendidas, enquanto que outros deixam no âmbito mais subjetivo, mais escondido. Todos acabamos por ter confissões e credos, os que têm documentos e os que acabam não protocolando esses documentos, mas todos temos. Isso pode ser um pouco mais explorado no livro O Imperativo Confessional, do Carl Trueman. Depois, se os seus irmãos quiserem, vocês me lembrem, eu posso mandar o link, a foto lá do livro. Então, sola Escritura não é uma livre interpretação, qualquer um pode sair interpretando e definindo doutrinas. Não é nuda Escritura, que desconsidera toda a história e os credos. E não é, aí sim agora, algo individualista. Eu, Deus e a Bíblia. Onde a igreja não tem nenhuma autoridade real e a história da igreja ela não é considerada ao interpretar e aplicar as Escrituras. Acredito que os irmãos também já devem ter se deparado com isso. Eu já me deparei. Falando sobre certo texto com uma pessoa próxima da família, ela fala, não, mas e esse texto aqui? Aí ela lê o texto. Eu falo, legal, está indo de encontro com o que eu estou falando. Não, mas você está interpretando de outra forma. Eu não interpreto assim. E aí a gente, com toda a calma, a gente ensina. Olha, mas é assim que se interpreta. Não, mas esse é o significado que você está dando. Eu leio do meu jeito, eu interpreto do meu jeito. Os irmãos já se depararam com isso? Provavelmente. Irmãos, isso não é uma prática correta. É uma prática bem perigosa. Sola Escritura não é isso. Não é você ler e pronto, está determinado, porque é aquilo que o seu coração sente, é aquilo que você, Deus e a Bíblia. Não. Não é dessa forma. Devemos considerar a autoridade, a história da igreja, ver o que os pais da igreja, ver o que os reformadores disseram, os pais puritanos e assim por diante. Sempre ter um respaldo a mais do que simplesmente algo subjetivo, algo individualista. A Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 1, parágrafo 5º, diz o seguinte: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem,
as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nosso coração. Há uma frase, uma citação muito interessante que eu gostaria de ler para os irmãos, do apologeta Alistair McGrath, que ele diz o seguinte: os evangélicos têm tido sempre a tendência de ler as Escrituras como se fossem os primeiros a fazerem isso. Precisamos lembrar que outros já estiveram lá antes de nós e já leram antes que nós o fizéssemos. Esse processo de receber a revelação escritural é tradição, não uma fonte de revelação somada às Escrituras. Agora um parênteses, como os católicos afirmam, eles acreditam que a tradição ela é inerrante, nela não há falha alguma. E sim um modo particular de se entender a Bíblia, que a igreja cristã tem reconhecido como responsável e confiável. Nós não podemos simplesmente olhar e falar, bom, eu não acredito no nascimento virginal de Jesus, porque eu acho que era mais uma metáfora, algo simbólico. O credo apostólico afirma isso. Já recitamos o credo apostólico. E o que é isso? Senão tradição. Diferente da tradição católica, na qual eles consideram-se inerrantes. Por isso que Lutero ele fala, não posso confiar no Papa, não posso me confiar mais em concílios, porque alguns se contradizem entre si, claramente entram em contradição. Então eu fico com as Escrituras. E nós sujeitamos qualquer afirmação, qualquer credo, qualquer documento histórico pelas Escrituras. E assim podemos utilizá-los. Como nós fazemos na Igreja Presbiteriana do Brasil, na qual os nossos símbolos de fé são a Confissão de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Esses são os nossos documentos oficiais. Estão em igualdade com as Escrituras? De modo algum. As Escrituras estão acima. Se houver alguma coisa neles que não esteja de acordo com as Escrituras, nós ficamos com as Escrituras. Não temos problema nenhum em dizer que eles estão errados, se estiver algum erro. Ok? O problema é justamente o outro lado, em que eles afirmam que não há. É mais provável que eles possam falar que há algum erro aqui do que falar que há um erro na tradição, ou até mesmo no magistério. Vamos para as aplicações agora. Entendendo e praticando o princípio do sola escritura, nós devemos, então, como que nós podemos entender e praticar? Examinando, meditando, amando, vivendo e orando. E dentre todos esses pontos aqui, eu queria chamar uma atenção para os irmãos a respeito da prática da meditação. Acredito que muitos irmãos examinam as Escrituras, acaba amando as Escrituras, se esforça, ou deveria se esforçar por viver as Escrituras e orando as Escrituras, mas por vezes acabamos esquecendo e negligenciando essa prática da meditação. Geralmente isso é um problema geral, tá? Não somente no Brasil, mas um problema do próprio Ocidente. A meditação ela é uma disciplina espiritual riquíssima e que pode nos auxiliar muito. Ela vem sendo perdida pelos cristãos com o passar do tempo. Nós lemos e meditamos pouco nos textos. Os puritanos entendiam o seguinte: a meditação ela traz vida a uma verdade. Então, retirar certo trecho da Escritura, certa passagem, e meditar no decorrer do dia, ou então repetidas vezes durante a semana, é uma prática que nós deveríamos fazer mais. Não adianta nós termos verdades em nossa mente, textos bíblicos em nossas bocas, e as nossas verdades não ganharem espaço pela vida prática. Eu indico aqui para os irmãos a leitura do capítulo 55, quem quiser anotar. Capítulo 55 da Teologia Puritana, que é um capítulo dedicado à prática puritana da meditação.
Ali, o Joel Bick e o Mark Jones basicamente reúnem um compilado de textos ali, ensinamentos dos puritanos e instruções, como que podemos fazer, como que podemos praticar isso. E aí você pode analisar, encaixar na sua rotina da melhor forma possível, mas não deixem de ler. Fica como lição de casa para os irmãos. Leiam, leiam porque é extremamente útil, extremamente benéfico para a nossa vida. Então, voltando às aplicações aqui, a Escritura, ela é o espelho pelo qual nos vestimos, a regra pela qual agimos, a água com a qual nos lavamos, o fogo que nos aquece, a comida que nos alimenta, a espada com que lutamos, o conselheiro que resolve as nossas dúvidas e temores, e a herança que nos enriquece. Quem abriu pode ler Tiago 1, 22 ao 27. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A outra referência, Lucas 24:32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? João 5:39. A respeito do sola escritura. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Obrigado. E Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Obrigado. Mais uma liçãozinha de casa aos irmãos. Meditem nesses textos, leiam esses textos na qual estão ali a respeito das Escrituras e também esses na qual o reverendo Joel Bick acrescenta aqui na base. Conclusão então, meus irmãos. Não podia faltar o lema da igreja, o lema da reforma. Ecclesia reformata et semper reformanda est. A igreja reformada sempre se reformando. A citação aqui do autor Michael Kruger. A principal maneira para levar a igreja de volta é, de fato, pregando as Escrituras. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar e reformar as igrejas. Portanto, não devemos apenas falar sobre o sola escritura, mas devemos demonstrá-la. E quando assim o fizermos, devemos pregar toda a palavra de Deus, sem escolher as partes que preferimos ou pensar no que as nossas congregações querem ouvir. Devemos pregar apenas a palavra, sola escritura, e devemos pregar toda a palavra, toda a escritura. As duas doutrinas andam lado a lado. Quando elas são unidas no poder do Espírito Santo, podemos ter a esperança de uma nova reforma. A igreja cristã moderna precisa voltar urgentemente aos princípios da reforma.
Infelizmente, nós temos visto um distanciamento de todos os ensinamentos de nossos pais na fé. As Escrituras foi confinada na esfera privada de tal modo que cada um tem a interpretado subjetivamente. E é então que nós vemos que quando um discorda do outro, surgem denominações. Antigamente era conversado, era debatido até que se chegasse num consenso. Hoje em dia está um pouco mais aberto, né? Eu não concordo com você, então eu vou vir com aqueles que seguem a mim, vamos abrir uma igreja e não somos mais denominacionais, não estamos debaixo mais de uma placa, agora estamos aqui seguindo a nossa própria interpretação, que é pura e santa, e talvez vinda do próprio Deus diretamente. Não sejamos assim, meus irmãos. Que nós clamemos e retornemos cada vez mais às Escrituras. Algumas fontes que eu deixei aqui para que os irmãos possam consultar mais a fundo e que eu usei como preparação dessa aula: Livros e Confissões, a Confissão de Fé de Westminster, Paixão pela Verdade, do Alistair McGrath, Vivendo para a Glória de Deus, do Joel Bick, e a própria Teologia Puritana, do Joel Bick e Mark Jones. E aqui utilizei alguns artigos e blogs também. Esse primeiro é o da Resistência Protestante, Sola Escritura na Igreja Primitiva, e ali mostra várias citações da Igreja Primitiva, muito interessante. Os irmãos depois deem uma pesquisada lá, deem uma lida, os irmãos vão gostar. E aqui outros blogs também a respeito da Sola Escritura, que os irmãos podem acessar depois. Aqueles que quiserem me pedir, eu posso enviar o link para os irmãos. Alguma dúvida? Alguma contribuição que os irmãos queiram dar? Tiago, excelente estudo, parabéns. Só uma contribuição que eu queria dar num esclarecimento que é bastante importante, e acho que entraria naquela seção, o que não é a sola escritura. Eu acrescentaria também que sola escritura não é sinônimo de biblicismo. Aquela ideia de que para cada doutrina você precisa ter um capítulo, um versículo específico para provar. A ideia de que você não pode fazer uma analogia entre textos escriturísticos para elaborar uma doutrina. E a gente vê hoje em dia, infelizmente, muitos cristãos, até mesmo que se consideram reformados, adotando essa hermenêutica que é dispensacionalista, na verdade. Daí não vão aceitar doutrinas que são históricas, como a mudança do dia do Senhor, do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Não vão aceitar o batismo de crianças, porque não conseguem achar um texto específico que prova aquela doutrina isoladamente. Uma ordem direta, né? Perfeito. Muito bem colocado. No próprio capítulo da Confissão de Fé, agora eu não me lembro se é no parágrafo 1º ou no 4º, tem um trecho na qual tem até um livro em português que eu indico aos irmãos, que diz o seguinte: deduzimos algumas coisas, lógica e claramente deduzida das Sagradas Escrituras, que é basicamente isso o que o nosso irmão Vitor trouxe. O nome do título do livro acho que é esse o nome, né? Lógica e claramente deduzida, é da editora Puritanos. Lógica e claramente deduzida. É uma citação da própria Confissão de Fé de Westminster. É uma própria citação, e ele coloca como título no livro dele, é um pastor brasileiro, e ele mostra discorrendo ali como que se dá isso. Por exemplo, a Trindade. A Trindade está baseada, lógica e claramente deduzida das Sagradas Escrituras. E aí ele mostra como que isso é feito, algumas doutrinas importantes que são feitas assim, o que não o que é aplicar esse princípio de forma errada. E é bem interessante o livro. O livro não é grosso, é fino, a leitura é fácil. Eu li faz alguns anos e agora eu lembrei dele, é muito bom. Esse princípio traz para os irmãos, e essa ressalva que o Vitor falou é de suma importância. Alguém mais? Ou que a Bíblia não é talismã. Você vai em algumas casas, tem uma Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, coisa assim. Quer dizer, a Bíblia não é para isso.
Não é para ficar aberta lá no móvel da casa. Para quê? Vai fazer o quê? Ela não é um talismã que afasta mal olhado, que afasta isso. Não, a Bíblia é para ser lida e obedecida, não para ser talismã de ninguém. Ela não é um livro de magia, né? Tem gente que faz isso, muitas casas. Exatamente. Deixa o livro aberto e acha que trará algum tipo de proteção ou bênção, porque o texto está aberto ali, está todo empoeirado, quase não dá para ler o que está escrito, mas eles acreditam nisso também. Não é talismã, de fato. Alguém mais? Podemos encerrar então? Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pelo seu ensinamento, pela preservação da Tua palavra ao longo dos séculos. Que o Senhor aplique essas verdades em nosso coração, que possamos ser diligentes, prudentes, que possamos sempre nos preocupar no que diz a Tua verdade e então basear nela as nossas decisões, ter os nossos princípios, ter a nossa vida e a nossa prática bem estabelecida. Que não decidamos certos assuntos ou então tenhamos opiniões adversas e então nós vamos às Escrituras para ver se ela diz ou não aquilo que pensamos, em aquilo que acreditamos. Nos ajude a sermos cada vez mais fiel. Ajude a sua igreja, tanto no Brasil como ao redor do mundo, a voltar para as Escrituras, a se basear nela como única regra de fé e prática. Ajude que as igrejas sejam reformadas novamente. Nos ajude a voltar ao sola Escritura e que em todos os cultos possam ser pregado única e exclusivamente a Tua palavra. Não precisamos de engenhosidades humanas, não precisamos de nada que se acrescente a elas. Elas, unicamente expostas, são suficientes para a nossa salvação. Nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor esteja conosco ao redor no restante deste dia, que possamos voltar em paz e segurança para a nossa casa e à noite também para o culto ao Senhor. Nos abençoe, nos perdoe os pecados, é o que te pedimos no nome santo e tremendo de Jesus. Amém.